Tá bom já, né, de tanta informação. Vamos começar? Bom, Felipe, a gente já trocou mensagens antes, aí, obrigado. E Jairo, prazer te conhecer. Prazer. O Antônio Minarro está para entrar, que é um outro investidor nosso, mas a Sabrina acabou de entrar, e o Minarro também, ó. Olá, pessoal. Oi, Sabrina, como vai? Prazer te conhecer. Prazer. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. E, Como é que tá, Menardo? Então, eu, Minarro e o Romo somos o grupo de investidores do BRN que vamos fazer esse projeto de análise com vocês ao longo dos próximos dias. O formato aqui agora é o seguinte: vocês acabaram de passar pelo Pit Night, foram aprovados para a próxima etapa. O que é essa próxima etapa? A gente chama de grupo de análise, internamente de GA, mas é um grupo de análise, onde a gente se aprofunda no negócio da startup. Então, a gente não precisa do pitch, mas a gente dá uma repassada no negócio, analisei já com profundidade o Q&A que você respondeu para a gente, bem completo. Obrigado, Felipe. E aí depois a gente olha a BP até a gente chegar à conclusão de go ou não go. Então, o nosso target em até 30 dias, a gente chegar a essa conclusão. Aí depois, chegando encaminhando para uma próxima etapa, a gente encaminha para o Comitê Executivo de Avaliação, que é a última etapa, onde esse comitê, aí participa vocês, eu participo como representante do GA, e a última etapa antes de uma negociação final, tá? Então, Felipe, eu queria pedir, vamos para a gente começar a aquecer os motores, eu queria pedir para você refazer um overview do negócio, ou você pega o pitch ou não. Eu já bem estudei o pitch antes de entrar na reunião, não, só para a gente dar aquela aquecida nos motores, porque depois eu já tenho algumas perguntas aqui baseado no Q&A, entendeu? Perfeito, perfeito. Bom, vou fazer uma contextualização. Se você desejar, a gente aprofunda no pitch, tá? Grício aí, Minardo e Rômulo. Mas um ponto aqui para a gente poder destacar, né? E que tem uma atribuição que não ocorreu aqui na BR Angels, mas é muito comum em comitês agnósticos, que é o comparativo da Granto como uma seguradora, né? Então, a Granto ela não se posiciona como uma seguradora, a gente se posiciona realmente como uma corretora 100% digital, especializada em seguro-garantia. E a gente tem um grande diferencial, um moat nosso, né, com relação a isso, que é a forma de como a gente entrega. A gente entrega isso com tecnologia proprietária, uma plataforma com 6 módulos, 6 tecnologias, né, que nasceram para resolver problemas nossos, tá? Grício, Rômulo, no caso aqui, por exemplo, do Granto One, né, a Granto ela completou o ano passado 10 anos, estamos no 11º ano de operação, e a gente vem de uma vertente de 2015 até 2018 como uma corretora tradicional, né, passando por algumas dificuldades justamente de obter acesso à informação, propostas mais rápidas, né, levar acesso ao PME, e isso lá atrás, cara, 10 anos atrás, esquece, não tinha, tá? Então, a primeira experiência para vocês terem uma ideia sobre o seguro garantia, eu atendia um canal, né, virtual de uma companhia seguradora, como se fosse o inside sales ali de telemarketing dela, tá? Foi a minha primeira oportunidade. E esse indivíduo, ele tinha ganho um contrato de licitações, tá, para executar um serviço com um hospital lá em Goiânia. E ele simplesmente entrou nesse canal e solicitou o seguro garantia, né? Vendedor eu, né, que sou, então, quando o cara me perguntou, ô Felipe, você faz seguro garantia? Eu falei, óbvio que Claro, faço, porra, né? porra. Depois eu resolvo o que é. Você faz seguro de foguete para a Lua? Claro. É isso aí, é isso aí. E aí, nesse ímpeto, Agrício, cara, aí que eu fui ver, porque a empresa era uma PME, era uma pequena empresa, o tanto que isso era inacessível para aquele ICP, né? E aí foi o seguinte ponto, eu passava praticamente de dois dias para vender um seguro automóvel, e fazia, sei lá, 50 cotações, tá?
com um ticket que traria um comissionamento de 10%, né, Reca? Né? Cara, e o primeiro negócio de garantia que a gente teve foi um prêmio pequeno de R$ 456, só que ele trouxe 50% de comissão. E foi muito difícil de conseguir, 15 dias para conseguir, tá? Quando eu consegui fazer isso, bicho, eu peguei e fiz algumas reflexões, né? Se é difícil de fazer, deve ter pouca gente fazendo. E, de fato, a gente tem um perfil de corretor tradicional no Brasil que é acomodado, né? O corretor, ele aguarda, ele é reativo, ele aguarda você procurar ele para ele te apresentar uma solução, uma cotação de um serviço e tal, certo? Então, é um serviço muito reativo hoje ainda. E o outro seguinte ponto é, pô, foi remunerado muito bem, qual que é a próxima pergunta? Onde que eu encontro mais negócio desse, né? Esse cara que tinha ganho uma licitação. Daquele dia em diante, gente, eu comecei a consultar o Diário Oficial da União todo santo dia, Ctrl+C, Ctrl+V, jogava no Google, pegava o telefone da empresa, ligava e oferecia o serviço, tá? Iniciou dessa forma ali em 2016, praticamente, né, fomos fazendo 16, 17, 18, eu trouxe um prestador de serviço de tecnologia que depois futuramente se tornou meu CTO, né, sócio, vesting da Granto, aonde praticamente a gente pegou tudo aquilo que eu estava fazendo em macros, de planilha de Excel, né, ali, descarregando todo de santo dia o Diário Oficial da União, com milhares e milhares de oportunidades, separando quais eram os CNPJs que tinham ganho essas licitações e entrando em contato para poder abordar, a gente automatizou esse processo, tá? E isso se transformou num produto que a gente tem hoje, que é o Granto Leads, né? Aonde a Granto, em 2022, quando eu passei pelo BR Angels, inclusive naquela ocasião, Agrício, em Pô, não lembro, 2022... ó, que eu estava aqui, em 2022 você passou A pela gente gente, passamos por aí, mas a gente não seguiu depois do Pit Night, né? E eu lembro o Ricardo Arban, na época que era o líder do comitê, ele até me deu o retorno, falou, pô, a gente entendeu que era uma boa corretora, mas não viu profundidade em tecnologia. E eu até confesso para vocês que muito mais da minha maturidade em si, de repente, de expor, né, isso que eu estou falando para vocês hoje, até mesmo por conta do tempo apertado de pitch de 10 minutos, né, de como que a gente fazia isso com tecnologia. Então, para você ter uma ideia, desde 2018, a Granto, ela vai preenchendo, enriquecendo um data lake, né? Então, a gente tem muito dado, onde a gente praticamente monitora todas as licitações que acontecem e são publicadas, né, pelos portais de transparência, e a gente seleciona as oportunidades para alimentar o nosso pipeline de vendas, e não dependendo de tráfego pago, posicionamento orgânico, enfim, não. Fazendo isso com data-driven, beleza? Então, a gente faz isso lá desde 2018. Em 2022, eu nem sabia como que eu traria o termo para vocês de data-driven, tá? Então, hoje eu já aprendi, então, tudo certo nesse sentido. Agora, para vocês terem uma ideia, tá? Essa foi a primeira solução. Só que depois disso a gente veio criando outras soluções. O Grant One, a plataforma que hoje, antes a gente fazia em 15 dias para a gente ter um retorno de uma companhia seguradora, Agrício, a gente está conectado via API a mais de 10 seguradoras, tá? Então, praticamente em alguns segundos a gente tem os retornos de cadastro de crédito, limite, capacidade, se está aceito, se não está aceito, enfim. Né? A gente consegue... Hoje, encurtamos a jornada do cliente, que antes era de 15 dias, para alguns minutos. isso que eu ia te perguntar, o quanto isso acelerou o processo? Se a De gente for 15 falar em dias para minutos. percentual, para minutos. Se a gente for falar de percentual, é 99%. Você entendeu? De uma jornada que era em 2015 para hoje. Para você ter uma ideia, a gente tem uma aplicação, tá, que está conectada, que é uma outra solução nossa, que é o Connect, que está conectado na plataforma de licitações da Effect, do grupo Nuvini, tá? Aonde Do PR. Do PR. Meu amigo. Aonde, para você ter uma ideia, o licitante que está participando de uma licitação, ele consegue contratar a garantia através da Granto em 40 segundos, tá? 40 segundos. A API lá, ela tem um start junto com a Avla, que é um canal exclusivo que a gente tem com uma companhia seguradora, e a gente consegue emitir a pólice em 40 segundos. Então, é esse encurtamento, né, de atendimento que a gente trouxe para o mercado. Aqui a gente
tem uma solução que, inclusive, depois ela pode ser vendida para outras corretoras, e aí eu confesso para vocês que a gente já está tendo procura de big brokers do mercado, né, buscando soluções para que a gente possa prover para eles. E aqui Gallagher, Alper, né, que já conversam com a gente, para, de repente, a gente avançar na venda dessa tecnologia para eles, né? Hoje eles compram isso em white label de outras empresas, a COI, Ebix, mas são soluções que, sinceramente, ainda faltam muito para poder entregar, até mesmo, e compreendo o lado deles, porque eles colocam muita ficha nos seguros massificados, muitas das vezes, né? E aí aquele que é o seguro garantia, que é uma vertical muito específica, ainda não é expressivo dentro do negócio deles, está tudo certo, né? Esse é o nosso negócio. Felipe, está certo eu afirmar, porque isso está no seu primeiro slide, seguro garantia é o seu negócio? Atualmente, ou é o seu principal negócio? Aí pronto. É esse o ponto aqui interessante, que inclusive a gente vem para essa rodada, tá? Porque a gente está compreendendo que não é esse só o negócio, né? Até o momento que nos fez chegar aqui, gente, foi taxa de intermediação, foi comissionamento de seguradora, distribuindo produto seguro-garantia. O ponto é que daqui para frente, provavelmente não vai ser o que vai nos levar até onde a gente quer chegar, tá, Grício? Certo. E aí, qual é essa composição? É justamente de compreender que a gente resolveu tão bem os nossos problemas para atender os nossos clientes, que a gente pode vender isso como serviço, tá? E aí é a diversificação de receita, né? Para diversificar a receita, compreendam que hoje a gente tem uma estrutura de vendas muito bem segmentada, com squads atendendo carteiras específicas de clientes no centro, tá? E a gente utiliza justamente uma matriz, né, de frequência e monetização para poder separar esses clientes, identificar perfis distintos e criar essas verticais de atendimento exclusivas dentro do nosso negócio, nosso time de operações. Só que a gente não tem isso para vender tecnologia. Você concorda comigo, Grício? Porque aqui a gente chegou vendendo seguro-garantia. Agora a gente vai passar a vender tecnologia, né? Se você olha lá na captação do que a gente está buscando de recursos, você vê uma expressão, inclusive, para a gente investir em vendas, né? Por quê? Porque a gente vai ter que criar um time de venda de tecnologia. A gente vai ter que criar o core de implementação para onboarding, você entendeu? Então, isso vai ter que ser construído. Isso é um fato. E aí, a gente entendendo esse caminho, a gente está buscando capital para direcionar aonde a gente compreende, né, que a gente vai diversificar a receita e vai trazer uma melhor qualidade, inclusive, de margem para dentro do negócio. Não que o seguro garantia não traga uma excelente margem, né, hoje para nós, mas que a gente pode melhorá-la. Boa. Bom, vamos mandar, vamos para frente. Vamos lá. Bom, o Underwriter, que é a terceira solução, ele foi justamente depois... A minha tela não está mudando. A minha que está estática ou você não está mudando? A minha também está estática. A minha estava mudando. Agora. Aqui, Mudou. Agora mudou. Mudou. Pessoal, o Underwriter, tá, é a solução de subscrição. Imagina o seguinte, a gente faz a captação dos leads com Granto Leads, e isso é uma coisa massificada. Só para vocês entenderem, a Granto já chegou a ter um time de quase 80 pessoas, tá? 23 BDRs, para você ter uma ideia, porque a gente colocava uma operação quente de outbound para entrar em contato com aquelas oportunidades que a gente ia minerando e criando no nosso pipeline de vendas. Imagina só que a gente jogava, por mês, cerca de 6 mil oportunidades no lixo, porque a gente não conseguia atender. E olha que tinham 23 BDRs, em cada um atendendo lá 20 oportunidades por dia, mas a gente ainda jogava oportunidade fora. Então, a gente foi compreendendo aquilo que mais bem convertia, né? Olha, quais são as taxas de conversão para um negócio de construção civil, de terraplanagem, de até X de importância segurada, que vai gerar um prêmio de ticket transacional de até R$ 1.800, porque aí tem uma adesão, né, ao ticket de venda, à estrutura de vendas, né? E a estrutura nossa de vendas é um inside sales. Ninguém aqui na sala compra Ferrari por telefone, certo? Então, apólices de R$ 1 milhão, de R$ 2 milhões, de R$ 10 milhões, elas existem nesse mercado de seguro-garantia, mas elas são do jogo justamente dos big brokers, tá? Então, a gente está falando aí da Aon, da Willis,
né, de outras grandes corretoras de seguro globais, onde trabalham negócios corporativos. Bom, o Underwriter, ele foi a solução de LLM para a gente poder melhorar a nossa eficiência, porque a cada oportunidade que a gente convertia, eu precisava de que uma pessoa, um operador aqui na Granto, fizesse a extração das informações de um edital ou de um contrato de 200 páginas, certo? Para qualificar o risco, para a gente colocar isso nas APIs das seguradoras e receber o retorno delas, tá? Hoje, no ticket transacional, em licitações, tá, que a gente chama de garantia licitante, para participar de licitações, não tem ninguém que coloca a mão nisso aqui. Então, é feito 100% desse processo com inteligência artificial, tá? Com uma acurácia de 99,8%. Então, praticamente, aquilo que erra, a gente descarta, tá? É simples assim. É um ticket transacional, é baixo, pau na máquina. Nesse sentido, para vocês terem uma ideia, o ticket nosso transacional, que é um prêmio mínimo hoje em mercado, a gente está falando de tickets de 150, 190, 200 reais. É um ticket muito baixo, né? Um ticket muito baixo. Antes, a gente praticamente pagava para trabalhar nos 3 primeiros negócios para o cliente, para depois a gente começar a ter alguma monetização. Hoje, a gente já tem uma eficiência nesse sentido. 50% dos negócios processados pelas pessoas na Granto eram de tickets mínimos. Hoje, 50% de eficiência nos últimos 4 meses do nosso ano, a gente ganhou 49 dias de trabalho de folha de pagamento, né? Então, assim, cara, é realmente uma coisa muito bacana. E aqui a gente tem um ponto interessante, porque é essa dor também de muita companhia seguradora e de muita grande corretora de seguros, tá? Companhias seguradoras, para você terem uma ideia, a gente vem acompanhando o desenvolvimento delas. A gente tem 2 grandes players que detêm aí sempre a liderança do mercado de seguro-garantia, que é a Potencial Seguradora e a Junto Seguros, que é a antiga J. Manucelli. Esses 2 players são os que estão mais avançados em tecnologias proprietárias para seguro-garantia, tá? Mas eles não vendem isso para os concorrentes deles e, obviamente, aquilo que o mercado hoje oferta, não oferta para a vertical de seguro-garantia. Então, a gente já tem busca aqui também de companhias seguradoras para a gente rodar prova de valor, tá? Tem uma grande companhia seguradora no país que está interessada em 3 das nossas soluções, o Granto Leads, o Underwriter e o Suppliers, que é para cadeias de suprimento, tá? Aqui é um ponto de destaque. Então, a gente vê a possibilidade de monetizar isso aqui com a venda de serviço agrícola também. O Granto Corp é a plataforma que a gente entrega para a grande corporação fazer a sua gestão, as suas emissões, as suas apólices de seguro-garantia, porque eles possuem propriedade para isso, né? Eles sabem, o advogado da grande corporação, ele sabe qual que é a garantia que ele tem que emitir ali na plataforma, ele consegue fazer isso. E se ele não conseguir, ele tem suporte do time da Granto para poder fazer isso também. Então, aqui é praticamente a versão do Granto One, onde a gente entrega a chave da Ferrari para a grande corporação e senta ali do lado dele como copiloto, caso ele tenha alguma dificuldade para poder avançar, tá? Felipe, eu estou vendo aqui, você detalhou para a gente, ficou muito bom, o roadmap para os próximos 2 anos, o roadmap de crescimento. Esse roadmap conversa com isso que você está mostrando para a gente agora, por linha de produto e tal. É por isso dessa captação. Eu ia deixar para o fim assim, você já fez 2 captações, né? Uma que você chama uma de pre-seed, uma de seed, e agora você está fazendo ainda é seed, mas uma para captação um pouco mais parruda, de 3 milhões, no valor de 30, daqui a pouco a gente vai falar de números, que até está na sua apresentação lá no fim, mas assim, eu queria entender um pouco, pode estar um pouco mais para frente, assim, olhando para, porque você usou bem a palavra, isso aqui que me trouxe até aqui, olhando para frente, aonde mais a Granto vai crescer? Aí é um ponto interessante. Você concorda comigo que, se você olha hoje a nossa base de clientes, e como até eu anunciei a Granto, né, porque nós somos reconhecidos no mercado de seguro-garantia contratual. Certo. Você começa assim sua apresentação. Para o PME, então, para o PME, beleza? Só que o dinheiro, né, do nosso mercado, ele está, 80% da produção nacional de seguro-garantia, ele está voltado para garantias judiciais. Quem contrata garantia judicial são grandes corporações.
Então, está fora do nosso ICP. Está fora praticamente hoje do nosso ICP. Agora, eu tenho Peraí, Felipe, só um minutinho. Pode falar. Fala de novo, que eu gostei disso que você falou, só para eu anotar aqui, eu gosto de fazer algumas anotações, depois eu fico estudando. Você falou assim, 80% dos mais de 6 bilhões de reais emitidos em seguro-garantia em 2025 vieram de seguro-garantia judicial. 20% veio de garantia contratual, que é, hoje, o que a Granto tem muito forte. Então, compreenda que, em garantia judicial, aqui, a gente tem hoje as aplicações, por exemplo, a gente tem o Granto Corp para entrar numa grande corporação, que é o que a Vita fez lá atrás e foi adquirida pelo Itaú em 2024, né? Que é entregar uma plataforma para as grandes corporações emitirem os seus depósitos judiciais, de seguro-garantia. Então, a gente criou também essa aplicação para a gente poder beliscar esse ICP de Corp. Aqui, a gente tem um ponto interessante, porque praticamente, se a gente entra dentro de 5 a 10 grandes corporações, Agrício, isso que eu estou apresentando de GMV aqui para 2028, 120 milhões, a gente estraçalha, você entendeu? Então, extremamente factível, pé no chão, o direcionamento que a gente tem nesse sentido de resultado, tá? Então, na visão que a gente tem. É o seguro-garantia Seguro-garantia judicial, e 20% seguro-garantia tradicional, que é o seguro contratual. Né? Tradicional ou contratual, né? Tá, é isso que eu queria. E aqui... Agora também, assim, Felipe, a gente vê muitas... privado, né? Ele pode ser tanto público quanto privado, que a gente tem 2 ramos. Ramos público tratam garantias emitidas para licitações, para compras públicas e seguro-garantia judicial, porque todo segurado no seguro-garantia judicial é tribunal, tá? Da ação. Então, praticamente, então ele é considerado seguro-garantia público. E a gente tem uma pequena parcela desses 6 bilhões e 200, que foi o resultado do ano passado, 850 milhões deve ter sido seguro-garantia privada. Aí a gente vai de encontro para a nossa tese, certo? Claro. E para o produto nosso de longo prazo, que é o suppliers. Qual é o maior mercado? É o mercado público ou o mercado privado? Vamos olhar isso no PIB? Cara, obviamente o mercado privado ele é maior do que o mercado público contratual, certo? Só que o porquê que nós temos essa inversão quando a gente olha para o mercado de seguro-garantia, Agrício? Porque a gente não tem aculturamento, a gente não tem uma cultura de seguros entre empresas de estabelecer relações contratuais embasadas em garantia, certo? A gente ainda vai muito pela vertente do fio do bigode, conheço o cara tem 10 anos, cara, eu já quebrei 2 vezes. A relação nunca quebrei por má intenção, né? Quebrei no meio do caminho e, sem dúvida nenhuma, durante um período eu deixei, né, de adimplir com quem estava dentro comigo ali como fornecedor. Então, cara, nesse sentido, tá? Nesse sentido, a gente fez uma validação. Nós nos aproximamos em 2023 da Algar, por intermédio da Bossa, certo? A Algar evoluiu conosco no memorando de intenções, aonde a Granto tinha o interesse de fazer a validação da tese dela de rodar o produto de seguro-garantia embedado numa cadeia de suprimentos privada. Por quê? Porque aqui a gente está falando do efeito de obrigatoriedade e recomendação. No mercado público, Agrício, a gente tem a contratação, né, volumosa de seguro-garantia por efeito de lei. Então, cara, olha, hoje a 14133, ela obriga para a contratação de seguro-garantia para grande vulto, né, contratos de grande vulto. Estão discutindo o que é grande vulto a depender do órgão, mas beleza, ela já obriga. E anteriormente a isso, a 8666, ela recomendava. E esse mercado, por efeito de recomendação e obrigatoriedade, cara, ele fez 6 bi, certo? Ele fez 6 bi no público. Agora, qual que é a equação que a gente tem que resolver? Como eu gero esse mesmo efeito no mercado privado? Quando a gente se aproximou da Algar, o que a gente vendeu foi uma tese para o CFO, naquela ocasião, de falar, cara, a gente vai implementar o seguro-garantia na tua cadeia de suprimentos, eu vou tirar da última linha do seu negócio qualquer passivo trabalhista e previdenciário, porque isso a gente vai jogar para o polo da apólice de seguro lá para o mercado segurador, beleza? Primeiro check. Segundo, eu vou zerar o seu custo
um birô de crédito para poder manter monitorada a sua cadeia de suprimentos, que a partir do momento que eu coloco lá uma seguradora, ela vai ter o interesse de monitorar a sua cadeia de suprimentos para ela não ter sinistro, tá? Então, são coisas que a gente veio plantando. Qual que era o único dever que ele tinha? De instituir como política a obrigatoriedade de apresentação de seguro-garantia para assinar os contratos. Entendi. E aí ele fez isso, tá? Eles fizeram isso em um lote de renovações contratuais da Algar. Dos 50 contratos naquela ocasião, 49 foram feitos pela Granto, e o único que não foi feito, a gente descobriu uma fraude securitária. Opa, Então, isso gerou um valor tremendo para a diretoria de suprimentos claro. e para o CFO da Algar naquela ocasião. Tanto que eles estão nos recomendando agora para outras empresas. Só que a gente também aprendeu muito, porque nem tudo é flor, né? Nós passamos por substituição do CEO, nós passamos por 2 CFO, né? Então, cada hora o negócio começava novamente, né? E você tinha que vender sempre essa tese, validar isso. E aí, para vocês terem ideia, né, nesse sentido, por exemplo, lá pela Algar, a Granto validou um fluxo de negócios onde a Granto entrava em contato com o fornecedor da Algar para poder efetivar a garantia. Não é isso que o Granto Suppliers vai fazer. Por quê? Porque a gente entendeu que aqui ainda teve um desfecho de 50 contratos, fechamos 49. Por que nós não fechamos 50? Porque tem que ser um circuito fechado, certo? Então, a gente veio desenhando e foi olhando para fora do nosso negócio, entendendo quem já faz isso muito bem fora do país. E a gente foi olhar, né, situações contratuais nos Estados Unidos, no Japão, e aí eu trago para vocês o seguinte, a figura no seguro-garantia, quem contrata o seguro-garantia é o tomador, não é o segurado. O segurado é a outra parte que exige a apresentação de garantia, beleza? Aqui, no caso, quando a gente está falando da cadeia de suprimentos, o segurado é o dono da cadeia de suprimentos, que está exigindo a garantia, ou seja, a Algar Telecom exigindo a garantia do seu fornecedor, tá? Mas é o fornecedor que contrata e leva para a Algar. A gente quebrou esse ciclo. O próprio segurado contrata a apólice de seguro-garantia e emite na primeira nota fiscal da prestação de serviço, desconta isso dela. Aqui a gente fecha o ciclo, inclusive, de possibilidade de inadimplência, tá? Por quê? Porque o segurado já faz a contratação e emite. Ah, Felipe, mas compra casada? Não, não é compra casada, porque o segurado é quem está contratando, ele não está vendendo, você entendeu? Então, ele define por quem ele quer ser segurado, qual seguradora, qual frontispício da apólice. Então, existe um trabalho a ser feito, e é um trabalho de cauda longa, tá? Porque, para vocês terem uma ideia, nós, com o MOU assinado no Algar, demorou 18 meses. 18 meses. Então, a gente está falando muito diferente do que a gente faz hoje, ticket transacional, venda em minutos, por operação inside sales. Que a gente está falando de uma cauda longa de negociação, certo? Só que aqui a gente tem um efeito sensacional, porque a gente foi monitorar o que foi o custo nosso de aquisição e o retorno disso, dentro desse lote de 50 contratos. E o custo de aquisição, cara, ele praticamente, eu não posso falar que ele é zero, óbvio que não, mas ele saiu de uma referência que a gente tinha naquela ocasião de R$ 1.200 e hoje é R$ 600, mas ele saiu de uma referência que a gente tinha de 1.200 para algo em torno de 60, 70 reais. Então, aqui, a gente tem o seguinte ponto, o meu LTV, ele continua mantendo, só que eu esmago o custo de aquisição. Minha relação de LTV sobre CAC a longo prazo, eu vi aqui. Ela gera um efeito espetacular de investimento. E aí é por isso que na cauda longa, a longo prazo, a gente vê que a solução de suppliers, ela será, sem dúvida nenhuma, o nosso principal negócio lá na frente, mas ela não deve ser ainda durante um espaço de tempo que a gente tem para poder fazer a venda e implementação das outras soluções que nós possuímos, tá? Você tem um CAC médio, você falou de R$600, né? Seu LTV hoje ele é está em quase 600 13 reais. vezes. Tá. O LTV está 7. Felipe, vamos andar um pouco, porque assim, a gente tem 1 hora de reunião, depois eu tenho que fazer a conclusão. Ô, Felipe, com o Minarro e o Rômulo. Uma pergunta rápida. Quando você fala de suppliers, eu estou incluindo agro também? Está incluindo
Cara, Agro. olha só para você ter uma ideia, Rômulo, onde que a Granto está hoje? A gente está aqui no prédio da PwC Agitec Innovation. Por Ah, você quê? tem Piracicaba aí? Não, estou aqui em Ah, você está Uberaba, em na Uberaba, é filial verdade. dela, Eu vi, Drummond Uberaba. Hub. Tá certo. Isso. E o porquê que a gente está aqui, Rômulo? Cara, o agro possui cadeias de suprimentos extremamente complexas. A gente conversou com o pessoal da Amage, bicho, a Amage, exportadora ali de grãos e tal, os caras estão contratando construção de navios em estaleiros. Olha só como que é a rede de cadeia de suprimentos dessa galera. Você Mas aí entendeu? eu nem falo o suprimento para suportar o agro, eu falo o suprimento o agro mesmo, porque hoje, quando a gente pensa, por exemplo, numa colheita de soja, Uhum. o, o dono, o fazendeiro ali que faz a plantação de soja, ele vende isso antecipadamente. Normalmente, ele vai via mercado financeiro e faz essa venda antecipada e garante ou trava o preço dessa venda antecipadamente, pode ser que ele tenha ali prejuízo, não entregue e tudo mais. Você consegue, você pensa em, ou você já atende esta entrega também, tipo, se o cara não, se o fazendeiro fazer essa venda esperando que vai produzir, tem uma enchente, ele não produz, o seguro garantia consegue proteger financeiramente isso também? Não, tá? Parece ser uma resposta simples, mas ela não é não. Vamos lá. A linha de seguro-garantia, ela está sempre voltada a um objeto contratual, uma vigência e um valor que foi negociado, certo? Ah, Aqui a gente possui seguro-garantia financeira pura, tá? Por exemplo, para cobrir a inadimplência de um contrato de fornecimento de grãos ou alguma coisa do tipo. Beleza. O ponto é, a aceitação do mercado segurador para esse tipo de produto é uma aceitação muito mais criteriosa do que a gente está conversando aqui. Né? Então, esse é um produto inacessível para um PME, para uma revenda PME, por exemplo, você entendeu? Para um pequeno produtor, ele vai ser acessível para alguns players desse mercado, a Mage e outras grandes aí do agro, certo? Então, a gente está falando de um aquário muito pequeno, com relação a esse tipo de distribuição do produto, do segmento de seguro-garantia financeira pura, tá? Agora, outras coberturas para o agro. Cara, a gente tem o seguro agro, né, que vai cobrir com relação à produção que o indivíduo tem, que a Granto não trabalha, certo? Então, a gente não faz nada que não seja voltado para dentro da operação da vertical de seguro-garantia. tá bom. Fazemos também riscos de engenharia e responsabilidade civil, por quê? Porque boa parte de contratos de obras envolvem também a contratação desses serviços. E aí a gente acaba que a gente coloca isso no cross-sell, mas a gente não sai para vender isso, certo? A gente atende aquilo que a gente já encontra dentro de um contrato que a gente está fazendo uma performance, tá? Agora tem um outro ponto interessante, seguro-garantia de crédito, né? Então, eu tenho hoje grandes empresas do agro que possuem grandes fornecedores, né? E que eles têm ali grandes fornecedores não, grandes distribuidores, e esses caras têm um limite de crédito lá dentro, né? Que está consumindo, que foi aberto para poder vender, né? Distribuir aqueles grãos, o produto, o insumo em si, o fertilizante e tal. Aí já é um outro produto, que é o seguro garantia de crédito, tá? Que a Granto também não atua dentro desse formato. Beleza? Tá bom, entendi. Ok. Agora, um ponto muito forte, inclusive até trago para vocês, né? O Living, ele é investidor aí também no BR Angels, né? Ele é CEO da Atlas Agro. Ele está aqui no prédio com a gente, inclusive eu fiz a apresentação, né, da Granto, dos suppliers para ele. Ele vai começar a assinar contrato só o ano que vem, são 6 bilhões de investimento que ele está trazendo aqui para Uberaba, numa planta de hidrogênio verde. E aí, cara, o Living, quando ele viu a apresentação, ele falou assim, ó, sobre os suppliers a gente vai falar no ano que vem, mas ele, inclusive, entendeu o que a gente estava fazendo aqui, e um dos pontos interessantes também, que ele se interessou, né, a levar o nosso pitch aí para o pessoal da BR Indies. A gente já estava até encaminhado para o Pitch Night, né, foi uma grata coincidência de ter feito a apresentação para ele e dele ter criado também esse tipo de apreço, entendendo, Rômulo,
que para o agro faz todo sentido o que a gente está fazendo. Tá? Como cadeia de suprimento de suporte do agro, sim, a gente sabe que o agro, o que não falta é necessidade de N suprimentos, navio, container e etc., maquinário infinitos. Mas, assim, do mesmo jeito que você facilitou o seguro-garantia, porque não era institucionalizado, e ainda não é, né? Na verdade, esse é o seu trabalho. A minha pergunta é se a gente não consegue institucionalizar um seguro-garantia desse para o agro. Por que eu pergunto isso? Porque aí a gente tem um universo gigantesco de aplicabilidade no Brasil, pensando em Brasil, entendeu? Aí a gente pode voar, porque hoje eu trabalhei muito com essas vendas futuras e travar dólar, e travar cotação e tudo mais, mas sempre em mercado financeiro. Houve opções no mercado futuro. Agora, se a gente conseguisse implementar isso via seguro-garantia, eu tenho seguro-garantia contra variação cambial, qualquer coisa do tipo, aí, e venda antecipada, aí a aplicabilidade fica infinita. Mas aí a gente pode voar muito alto. A gente precisa de vender essa ideia para uma seguradora que consiga também vender essa ideia para um grupo ressegurador, tá? É muito em cima dessa linha de raciocínio, tá, Rômulo? Mas assim como você vê isso como uma possibilidade monstruosa de oportunidade, eu compreendo também que seja, tá? Entendi. Tá bom. Foi só um devaneio aqui de possíveis Não, mas muito aplicabilidades. propositivo, mas é muito propositivo, sem Olhar dúvida para o nenhuma. crescimento, é isso aí, para Correto. onde São estamos e para onde oportunidades. vamos, né? São isso aí. oportunidades, é isso. Mas continua, Egrício. Vamos embora. Devolvo a bola para o Felipe aqui. Bom, pessoal, falando do mercado, né, então, aquilo que a gente endereça aqui para 2028, e quando eu falo para vocês 2028 é porque a gente tem a visão clara de estar entre as 20 maiores corretoras de seguro-garantia do país, tá, até o final de 2028. E para que a gente possa chegar a esse ranking dessas 20, a gente espera estar fazendo aí 120 milhões de reais de GMV, ou seja, de prêmio emitido nesse produto no mercado, tá? Aqui é um ponto interessante, porque quando a gente fez essa projeção com um embasamento muito pé no chão, tá, Grício? Então, se você ver, existe até uma linearidade para a gente poder chegar nos 120 milhões de algo que a gente já fez de taxa de crescimento, tá? Esses então, 20 milhões é GMV, certo? GMV. Tá. Me lembra o seu prêmio repasse, emitido. O repasse aqui para 2028, que a gente espera de ter de receita, tá, Romulo? É 30 milhões de reais. Gerando um EBITDA na casa aí de 40%, de 32% até 40%. Nas nossas projeções. E depois, obviamente, vocês vão ter acesso a elas, tá? Então, de todo o prêmio que você emite, mais ou menos, o seu repasse é de mais ou menos 25%, é isso? Hoje, atualmente, na casa de 28%. 28 eu li. 28%. Beleza. Para você ter uma ideia, uma corretora de seguros tradicional, ela tem algo em torno de 15% sobre a taxa base da seguradora e um big broker na casa de 25%. Tá? Aí você fala, pô, e a Granto? Mas por que a Granto está em 28%? A gente tem fornecedor que paga para a gente taxa base de 35%. Só que é justamente o ponto que a gente faz de distribuição desses riscos. São riscos pequenos, né, que são alocados de forma massificada dentro das seguradoras. Então, a gente tem parceiro que paga para nós 35% na emissão, né, de apólices de ticket mínimo, para poder valer a corrida, né, Agrício? Então, pô, né, se é um ticket pequeno, tem que ser um percentual mais alto da fatia do bolo que você me dá. E a gente faz isso, e o mercado segurador adora, Rômulo, porque pelo seguinte, quando você leva vários riscos pequenininhos, esses riscos pequenininhos são riscos que a maioria das vezes ficam dentro da seguradora, eles não têm que pagar a taxa do resseguro sobre elas, tá? Então é dinheiro limpo para a seguradora, para o mercado segurador. E aí a gente tem um outro contrabalanceamento, que é a taxa de sinistralidade. Cara, a taxa de sinistralidade da Granto é inferior eu não vou nem falar de sinistralidade, vou falar de expectativa de sinistro inferior a 1%, porque se a gente falar do que já foi regulado, cara, aí é 0, alguma coisa, tá? Ou seja, quando a gente bate na porta da seguradora, ela remunera a gente mais caro, porque a gente está levando dinheiro para ela.
Vamos lá, gente, só para eu... Tem algumas coisas que eu quero ver com o Felipe, a hora que ele andar aqui com captação, tudo. Essa aqui me chamou a atenção, sabia? Estava olhando aqui no Q&A, você elencou outros concorrentes, mas... Sim, sim. Por quê? Porque você, inclusive, anteviu a pergunta que você fez, ela foi auspiciosa, né? Falou, É, pô, e aí, você vai vender também tecnologia? Sim, se a gente vai vender tecnologia, eu também tenho que começar a mapear quem são esses players que vendem tecnologia, claro, concorda? claro, E aí a gente, claro. então, tem duas vertentes. Eu tenho a vertente onde eu tenho esses concorrentes com tecnologia posicionada para distribuição do produto de seguro-garantia, certo? Então, a Vita e FIM, em ICPs distintos, né? Então, a Vita navega lá na carteira do Itaú BBA, mais de 2 bi. A gente tem a FIM Seguros no Middle Market Corporate, que foi adquirida pela Acrisure, né? Que tem um know-how espetacular também no segmento corporativo. E a Granco navega onde bem? No PME, e agora começa a beliscar carteiras corporativas. Só que a gente olha para a outra vertente nossa, que é a distribuição, né, que é, no caso, a geração de receita, vendendo o software como serviço. Beleza? E aí a gente agora vai olhar também para essas outras empresas que estão posicionadas. Ok, entendido. Bora. Bom, aqui a gente já falou Uhum. potenciais saídas. Gente, isso aqui é o seguinte, aqui eu fiz questão de separar essas 3 bolhas, mas tem muito mais imagem do que dava para colocar aqui, né? Com relação à carteira, então hoje o mercado segurador, Rômulo, para você ter uma ideia, cara, um ano passado, a quantidade de M&As, ela superou mais de 40% de crescimento na área de seguros, tá? A gente tem um mercado que ele funciona estritamente por aquisição. O mercado segurador não tem dessa do cara pegar e falar assim, vamos começar uma operação no Brasil de seguro-garantia. Não, ele vai olhar para cá, vai definir quais são as Não dá para corretoras que ele vai começar do comprar. zero um business desse, né? Esquece, não faz. Olha É quem uma está barreira operando de é entrada um player. monstruosa, é uma Né? barreira de entrada monstruosa. A gente tem uma barreira regulatória pesada, a gente tem uma barreira de conhecimento técnico que eu não tinha em 2015. Hoje, Caroline aqui, que é a nossa chefe de operações, e eu, né, dizem por aí que a gente está aprendendo bem o seguro-garantia. Então, a gente começa a criar uma referência. Existe uma barreira de entrada muito, muito grande nesse sentido, tá? Então, a gente tem a compra por carteira, e quando um Big Broker olha para a Granto hoje, sinceramente, 6 milhões de reais de receita não vai mudar a dor de barriga para ninguém, tá? Então, não é nesse sentido somente. A aquisição nossa é considerada uma aquisição estratégica. Por quê? Porque a gente entrega tecnologia. A nossa tecnologia funcionando dentro da carteira de um Big Broker, meu querido, vai gerar muito mais do que 6 milhões, hein? Então, é muito nesse sentido. E a gente tem um ponto interessante, que começou a acontecer no mercado e que vem muito de encontro com a nossa tese, né, de saída. Porque anteriormente a gente só tinha players do mercado segurador comprando outras empresas do mercado segurador. Isso já não acontece mais, né? Porque grandes corporações já compreenderam que é necessário que elas progridam para ecossistemas. E dentro de um ecossistema, o porquê não ter uma corretora de seguros? O porquê não ter uma seguradora dentro do nosso negócio? Certo? Isso começa a fazer mais sentido. Um exemplo clássico é a Fintech Asas comprou a Mutuus agora, né? Tem pouco tempo, acho que um mês, nem um mês, né? Fez uma aquisição, justamente uma empresa de seguros para poder ofertar seguros empresariais dentro do próprio ERP dela. Pô, quanto tempo vai demorar para uma empresa de facilities como a Algar Telecom, como a CEMIG e outras empresas aí de facilities que a gente tem no mercado, vender seguro dentro das suas estruturas? Tá? Se ela já tem a carteira de cliente. Então, são coisas que começam a fazer sentido. Diversas grandes empresas já possuem corretoras de seguro cativas, né, que a gente chama, né, já abertas com outras, são joint ventures com grandes corretoras, né, big brokers. Exemplo, a Amage, ela tem a corretora de seguros dela, Rom, tá? Lá com a joint venture com a Aon, né? A Suzano tem uma joint venture com a MDS. A Alper possui lá a cativa com a Cosan, né? A corretora de seguros que atende o grupo Cosan é uma joint venture entre a Cosan e a Alper.
E assim temos diversas já que já compreenderam isso. Que já compreenderam isso. Isso não vai fugir à regra também de ter, né, outras possibilidades de saída nesse sentido. Fora a internacionalização, né, que é como eu falei para vocês. Não é comprar a carteira da Granto no Brasil, mas é comprar a aplicação de tecnologia para que isso possa ser colocado em suas carteiras fora. Né, cara, a gente faz raspagem de dados públicos aqui e cria oportunidades de maneira massificada num pipeline de vendas, que é o nosso Crawlers, o Granto Leads. Beleza. Como que funciona a transparência na Europa? Qual que é a requerência de garantias em Portugal, na Espanha, né, para contratos que vão ser assinados com o governo? Essa aplicação, de repente, o modelo dela não funcionaria fora? Então, são teses também a serem né, por esses mercados. Felipe, vamos andar um pouquinho, vamos por lá. favor, que eu preciso... Bom, com relação aos números, né, então, só para tirar aí essa dúvida, prêmio emitido é o nosso GMV e receita, pelo que a gente recebe de taxa de intermediação. Tá? Então, peraí, só um pouquinho, mas isso eu tenho ali, ok. Eu vi. O ano passado, vocês faturaram 6 milhões, é isso? 6 milhões a gente fechou aqui, 6 milhões e uns quebradinhos. Tá. Qual o target para esse ano? Para esse ano, a ideia é que a gente faça, eu não estou enganado, né, são 9,2. Um revenue em 25. É isso. 6. Esse ano o target é 9,2. 9,2, o próximo... Para fazer uma 15, receita o próximo de 6, 30. Teve um GMV de 24,4, é isso. Corretíssimo, correto. Aqui não é proporcional, tá, a taxa, se você for fazer o cálculo dela, porque, por exemplo, a gente vende parcelado, né, e a gente recebe pelo descarregamento, então... Depois eu faço, só porque você junto, eu vi esse de lá e falei, bom, deixa eu depois 13,4K apólices. Tá, bora. Mais de 13 mil apólices, aqui a gente já ultrapassou a barreira dos 6.500 clientes, né, majoritariamente PMEs. Aqui tem um ponto interessante, que é o lance de canal de distribuição. Eu falei para vocês lá da Effect, né, do grupo Nuvini, a gente vem escalando a quantidade de emissões, no caso, né, lá dentro da Nuvini, e a quantidade de prêmio, por exemplo, com as assessorias do BTG e da XP, que vendem o nosso produto de seguro garantia através do Grupo Studio. Tá? Então, a gente vem escalando o GMV nesse sentido das assessorias e quantidade de apólices emitidas, volumetria de apólices através da Effect, né? São exemplos de canais de distribuição. E aqui está muito da nossa tese de crescimento. Vocês não pensam em atacar esses escritórios de assessoria direto? Já estamos fazendo isso, Rômulo. Então, a gente hoje tem uma vertical comercial só para parcerias, e a gente tem 2 programas, o Associate e o Partners. Tá? O Associate a gente remunera em até 20% sobre o nosso comissionamento, o parceiro, e o Partners a gente divide meio a meio, 50-50. Tá? A gente já faz isso, e sem dúvida nenhuma é o caminho, tá? Não é o lance da gente ganhar sozinho. A gente vem fazendo, por exemplo, despachantes aduaneiros, cara. Despachante aduaneiro, ele tem ali uma requerência de apresentar garantias para aquele equipamento que vai entrar no Brasil, executar um serviço e sair daqui a 1 ano, 2 anos, ele tem que apresentar uma garantia para a Receita Federal, né? Tem uma demanda extremamente reprimida, e esses caras não faziam seguro-garantia, né? Então, a gente vem atacando esse nicho, né, de despachante aduaneiro, despachante imobiliário, que vai fazer loteamento, o cara vai fazer a calção lá de metade do empreendimento no cartório, não, apresentar uma pólice de seguro-garantia para o município, né? Então, a gente também tá indo para essas vertentes. Aqui é você aumentar com menor esforço. Então, se você fala assim, Felipe, mas 50% não é muito, de repente, se fazer meio a meio de remuneração? Não pelo seguinte, né, o que a gente teria de custo de aquisição com o cliente, mais as nossas despesas, né, de manutenção de relacionamento com esse cliente, o nosso parceiro faz, e a gente ainda ganha 50%. Então, não é o lance do copo meio vazio. Mas como você faz esse, assim, contabilmente falando, como você faz esse repasse para ele? Ele emite nota fiscal e a gente paga. E você
fatura os 25% direto da seguradora 100%? Eu faturo da seguradora, pago o imposto, certo? E aí ele vai pegar e vai ter que receber a fatia desses 20% líquido ou 50% líquido meu, né? E vai emitir uma nota fiscal e vai pagar o imposto dele. Para você. Tá. Correto. Dá para tentar pensar num ganho dele emitir direto para a seguradora, não? Ou ele não pode? Tem demais. Aí, olha só que legal. Boa proposição sua, Romulo. Olha só. A Effect, a gente deu essa opção para ela, porque a gente setou uma única companhia seguradora para poder fazer a operação. Então, a gente praticamente ia colocar ela como representante de venda do seguro, a gente assume a responsabilidade civil e técnica da operação, como corretora de seguros, que somos regulados, e está tudo certo. Ele já ia receber o dinheiro por splitagem direto na conta dele. Só que a Effect, o compliance dela falou assim, não, a gente não vende seguro aqui, né? Então, a gente vai emitir nota de venda de serviço para vocês e, ok, tá tudo certo. Né? Foi uma opção deles. Mas pode fazer? Pode, Romulo. Mas aí ele, teoricamente, pode fazer uma nota de intermediação. Eu não vendo seguro, mas eu intermedio o serviço da Granto. Mas, enfim, é uma outra conversa aí. Mas entendi. Tem espaço, tem espaço de ganho tributário aí na espaço. história. Tem espaço. Uma coisa que a gente sempre discute aqui, assim, só nesse início de vocês dois, o crescimento dos negócios, a gente sempre tem que ter uma boa assessoria tributária, porque o maior sócio de todos os negócios no Brasil é o governo. Então, faturando 6,2 milhões... mas é isso. Quando você faturar 10, quando você faturar 15, 20, assim vai, entendeu? Então, é super importante isso, né? Às vezes, preciso criar um KINAI novo, preciso criar um não sei o que novo, porque olhando para frente, em vez de eu emitir nota fiscal de serviço, vou emitir nota fiscal do produto Y, do X, do serviço Z, sempre buscando uma eficiência tributária, né? Então, você tem um planejamento muito bem detalhado, olhando para frente, isso envolve você sempre buscar eficiência tributária, sempre. Mas vamos andar aqui, isso aí tem um bom espaço pela frente. Só porque precisamos concluir que eu preciso ainda fazer um resumo aqui eu só quero que você chegue no slide lá da captação para eu confirmar algumas coisas. Volta um. Não, volta um. Mais um. Aqui. Eu queria passar aqui, que é o seguinte. Então, só para confirmar o meu entendimento que está aqui também. Então, assim, nesses 10 anos você fez uma captação em 2023. Não é de 12, eu li em outro lugar um número diferente. 12 milhões foi o nosso valuation. Mas cadê a captação? Peraí que eu já li isso em algum lugar. Aí a captação foi aqui, ó. Tá aqui, ó. A gente captou 1,1 milhão a 12 milhões. Então, peraí que eu quero só fazer um resuminho para mim. Captação. Então, quando foi esse? Foi final de 23, início de 24. Encerrou em janeiro de 24, os últimos cheques. Esse 9,2 em tesouraria, já teoricamente é o reservado para esse novo investidor agora? Ele já consta já dentro do cap table. Em 2024 você captou 1,1. É porque a tesouraria também é diluída, tá, Romulo? Quando a gente fez o movimento, era 10%. E aí, na medida que avança em rodada, a gente também dilui de 12. Tá. Depois, quando que você fez o 1,7? O 1,7 foi no ano passado. No ano passado, não, 2024. Meio de Você 2024. fez duas captações em 2024, é isso? A de 1,1 e a de 1,7? Não, foi a de 1,1. A de 1,1 foi final de 22, início de 23, me desculpa. Tá. Final de 22, início de 23, fechou em janeiro de 23, e depois a gente fez uma no meio de 24. Já num valuation de 20. No valuation de 20. E aí agora, continuar o crescimento, com tudo que você já mostrou para a gente, com o que você escreveu aqui, está falando, agora eu estou captando 3 num valor de 30. Corretamente.
É Em 10% do todas essas negócio. transições, tá, Grício? Todas essas transições, a gente veio trabalhando o LTM de receita, né, reduzindo o múltiplo, inclusive. Então, quando você Uhum. tinha, por exemplo, na nossa primeira captação, o múltiplo, se eu não estou enganado, era 8 ponto alguma coisa, depois foi 6 ponto alguma coisa, e agora chegando a 4,9, tá? Também as realidades foram mudando, né? Se a gente Sem dúvida nenhuma, sem Você que dúvida começou em alguma. 2022 e concluiu na virada do ano, assim, a gente também fez alguns investimentos, né? Assim, o BR a gente começou a operar em setembro de 2019, nossa primeira investida foi começo de 2020, e aí a gente pega a evolução ao longo do tempo, mudou bem, né? Sem Mudou dúvida. bem. E Mercadologicamente, aí, também por conta de maturidade de negócio, né? Então, claro, claro. do rolê. E aí o seu cap table, Tom, como é que tá agora? Vai ali no Nosso cap próximo slide. table, atualmente, ele está esse aqui, ó. Cerca de, se a Então, gente considerar a vocês são... tesouraria, tá, Rômulo? Ainda 82%, 83% na mão, 82% na mão dos founders, tá? E cerca de 18% aí aos investidores. O tesouraria você está fazendo por causa de, tipo, um SOP para os principais, para o C-Level, alguma coisa aqui, um stock option? Stock O que que... Options, a gente já trouxe 3 líderes nossos aqui, coordenadores para vesting, né? Foi um mecanismo que eu já tinha feito lá atrás para trazer o nosso CTO também. E Aham, na captação aqui, quando você vê esse número aqui de time comercial, a gente tem uma fatia aqui para a gente trazer um executivo do mercado claro, corporativo, claro. certo? Inclusive, com algo em torno de 5% das cotas ainda vai para esse cara, né? Ali dentro de um vesting, a gente vai trazer esse executivo nesse modelo, tá, Gris? A ideia é fazer isso. Agora uma outra pergunta. Esses 10% vai diluir todo mundo igual? Os founders diluem 10, tesouraria Eles já 10, estão investidores... diluídos. Aqui os 10% dessa rodada, perdão. Fazendo Vai essa diluir captação todo dos 3 mundo. milhões. Dilui todo Quem mundo. daquele grupo que tem o slide lá com vários nomes ali, alguns eu conheço, né? Que é o João, tal, o próprio Cássio. Quem vai acompanhar essa rodada? É uma rodada de 3 milhões. Show A de gente, bola. BRN, pode fazer sozinho, como pode fazer parcial. Eu li aqui no documento que dos 3, 1,2 já está comprometido com o... 1,2 existe uma levantada de mão, existe um interesse, tá? Só que, assim, eu falo isso de forma aberta para todos os nossos investidores. É só quando Claro. bate o cheque que eu debito, você entendeu? Da conta. Então, não Você tem está dessa, certíssimo. tá? Não Gente tem com boa dessa. intenção, o inferno está cheio, né? Então, assim, 1,2 investors, mas você não tem nenhum líder por enquanto. Puta, recebi já um... Praticamente, a Bossa no Follow, ela foi líder nas 2 primeiras rodadas. Na primeira rodada, eles investiram um valor. Na segunda rodada, para você ter uma ideia, eles triplicaram o investimento. Né? A segunda rodada É que nossa a Bossa durou 5 semanas. Tá? Só 5 é semanas. sempre pequeno, né? Porque a gente tem co-investimento com a Bossa em várias das nossas investidas. Uhum. A Bossa acha que é sempre pequeno, mas aqui você está falando o seguinte, desse 1,2 que você tem comprometido, vamos dizer assim, a Bossa é o que você A mais maior acredita. parte. Correto, a maior parte é dela. A maior parte é dela. Qual a sua A percepção gente desse tem também o 1,2 da Leandro Bossa põe Ramírez metade, como você anjo, acha? mais do que a metade. Ah, é? Ela vai na casa de quase 1 milhão, tá, o Agrício? Só a A Bossa? Agrício, está entre 700 e 1 milhão. Então, Tá. como você conhece, lá tem os pools internos, Sim. a gente tem 700 que já levantaram a mão com interesse e estão buscando ali dentro da casa mais 300 mil. Tá bom. Tá bom. Só para mais, eu estou formatando aqui minha cabeça, 1,8 reservado para a gente. Tá. Gente, eu vou fazer o seguinte, para essa primeira reunião, eu acho que a gente foi bem, gostei desse overview. Obrigado aí, Felipe, mais uma vez, parabéns pelo seu negócio. Sigo à disposição. Eu vou ficar aqui agora um pouquinho com o Minarro e o Rômulo, para a gente já conversar um pouco e decidir os próximos passos, mas provavelmente a semana que vem a gente faça mais uma segunda reunião. Eu não sei se você já mandou assim, o foco agora, a próxima reunião, Felipe, seria a gente olhar do hoje para frente. Tipo um business plan, números, assim, porra,
A gente chegou até aqui, 10 anos de operação, fiz 2 captações, tive um FINEP, bati 6 milhões. Esse ano eu quero bater 9, que é 50% maior que o ano passado. Ok. E eu quero ir para onde? Eu já sei, porque eu já anotei aqui que em 2028 eu quero ter 30 de revenue. Vou chegar lá como? Boa. A gente aprofunda um pouco desse lado. Tá bom? Excelente, excelente. Gente, obrigado aí mais uma vez. Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigado, Logo, Boa noite, Felipe. boa noite. Obrigado. Boa noite. Fico à Obrigado. disposição de Obrigado, vocês. Jairo. Sabrina. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Meus amigos Minarro e Rômulo. Peraí, Uhum. deixa só a Sabrina sair também, por favor. Ela não tá aqui, não. Sabrina. Que ela deu um gato. Será que ela não está mais aqui? Tá sim. Acho que Ela tem que tá. derrubar ela. É isso que eu estou vendo como. A, a BR, eu acho que a BR vai precisar entrar. Perfil da BR. Então, aqui eu quero abrir, não. Não. Eu não consegui. Pessoas, informação. Ferramentas. Como é que eu derrubo ela aqui? Tem que ser aqui. Ferramenta, configuração. Teria que ser em ferramentas, né? Não, é só, teoricamente, para derrubar ela, Gris, teria que clicar em cima do mouse aqui, ó. Eu uso muito o Google Meeting, tá? E derrubar. Só que a gente não tem um perfil de dono, então eu acho que tem que ser o pessoal da BR para derrubar ela. Não, mas entrar em pessoas aqui. Eu já sei, ela não está aqui, cara. Ela não está nem ouvindo. Ela deixou aí e ficou. Mas Vamos fazer o seguinte, eu vou derrubar e a gente volta de novo nesse mesmo link, só nós três, tá bom? ou você manda um link novo? Manda um Melhor. link novo aí. Manda um link Mas novo. sabe que não, sabe que Saiu. pronto. Saiu. Porque é importante deixar gravado, deixar na mesma gravação. É entendeu? verdade. Saiu. É verdade. Bom, oi? Era do BR, mas agora já saiu. Acho que ela acabou sendo que a pessoa devia estar só ouvindo e, na verdade, não participou da reunião, né? Não entrou, não falou nada. Mas vamos lá. E aí, meus amigos, o que vocês acharam dessa primeira overview aqui? Eu tinha umas 6 perguntas para fazer, mas vamos ficar para a próxima aí. Mas os caras são bons, né? Eu gostei deles. Eu acho que é um bom negócio, hein? Eu também gostei, Agrício. Eu acho que dá Eles são para. bem sêniores. O Felipe se mostra assim, um cara bem sênior. Estava passando no LinkedIn dele. Acho assim, só dele estar dentro do PwC Agtech Innovation é bacana, é bom para a gente. Eu tenho ótima relação com a turma de lá. Cara, assim, o cara já fatura 6 milhões, quer ir para 9, num valuation de 30. Se fosse um louco normal, aí já teria vindo com um valuation de 50. Né? Eu acho que vale, assim, claro, assim, uma coisa que me chama a atenção, tudo bem, tesouraria é deles ainda. O próximo eu quero saber que dentro da abertura, dentro dos founders, quem tem o quê, ter certeza que todos os founders, deixa eu ver se ele escreve aqui, não, porque eu sempre rabisco isso, se algum deles tem concentração, eu não tenho esse tipo de detalhe. Mas 10% para quem tem 82, vai cair para 74, né? Vai perder
8,2, uma captação de 10%, sendo que você vê, só desse follow-on, cara, a Bossa nunca faz cheque desse tamanho, né? A Bossa era cheque de 200, 300, a Bossa está acreditando, a gente pode aprofundar, assim, ó, bom, quero saber quanto que a Bossa já fez da primeira captação, da segunda captação, nesse follow-on, que se fosse a gente tivesse aqui e fosse um follow-on, provavelmente a gente fala, não, a gente acredita, vamos fazer. É o que a gente fez na Novo agora, por exemplo. Já fez na Rancho. Então, o cara está crescendo, precisa de uma nota captação, a gente tem, para todos os nossos contratos, a gente tem o direito de, e não a obrigação de, fazer o follow-on, né? Sim. Eu acho que para a oitiva está 100% aprovado, Agrício, nessa Mas não é fase. oitiva aqui é GA. Não, perdão. Nem que oitiva, isso aqui é GA já. Perdão. Mas eu acho que ele tá muito bem, cara. Eu acho assim, Agrício, eu acho que existe uma dificuldade que ele deixou bem claro desde o início, assim, ele não deixou claro que isso é uma dificuldade, mas para mim foi bem claro, que é institucionalizar o seguro-garantia no Brasil. As empresas do Brasil não são acostumadas com seguro-garantia, e isso é um trabalho muito grande. E claro, ele também falou o seguinte, quem faz seguro-garantia no Brasil? As grandes seguradoras. Todo mundo quer uma apólice de 1 milhão, 5, 10. Essa merda de apólice de vender de carro, que é o que nós três aqui fazemos, da nossa residência, a comissão dos caras desse tamanho. Exatamente. Isso, assim, o foco em PME é ótimo, porque o Brasil é feito de PME, mas todo mundo quer cliente grande, né, meu? Exato. E aí as grandes seguradoras estabelecidas, o que eu vou fazer, assim, também, eu quero, você vê, eu não sabia, não tinha olhado isso. Ele já passou pelo BR Windows em 2022, foi gongado. Por quê? Porque ele era muito menor à época. A gente tem alguns especialistas aqui em seguro dentro do BR Windows. Eu vou falar com o Loureiro. O Loureiro foi presidente de seguradora durante um bom tempo. Ver se ele pega, se eu trago ele, ou ele mais um ou dois, porque aí você tem que ser mais assertivo na análise do negócio. Porque, assim, a gente já entendeu, os caras são sênios, chegaram até aqui. O que faz agora ele sair de 6 milhões para 50 milhões em 3, 4 anos? Tá certo? Porque aí que esse é o pulo da jogada. Ele vai ficar grande, aí sim a gente enxerga um exit foda lá na frente. Eu acho que assim, de 6 para 7, de 7 para 9, puta. Eu acho que assim, Agrício, eu vim junto com isso, né? Como planejador financeiro, eu fazia muito a parte de seguro, mas não de seguro garantia, não de B2B, não de negócios, né? Então, assim, apesar de ser um pouco novo para mim, não é tão novo para mim todo o business. Só que eu acho que, assim, ele tem um potencial de pivotar para outros tipos de negócio, inclusive a tecnologia dele é uma tecnologia assim, cara, por que eu falei dos escritórios? Eu conheço muito bem, cara, dezenas de escritórios, XP e BTG, dezenas, e todos eles vendem seguro, cara, a Mão Geral na plataforma da Mão Geral, Prudential na plataforma da Prudential. E assim vai, né? E assim vai. Né? Ele consegue, eu já sei de empresas, na verdade eu sei de 2 empresas que conseguem linkar tudo numa única plataforma, mas ele também pode ser uma dessa e conseguir morder mais uma partezinha desse mercado, uma vez que ele vai vender plataforma, entendeu? Então, assim, já é vontade dele como empreendedor vender plataforma, e uma vez que ele vai vender plataforma, ele pode entrar nesse mercado dos outros seguros para plugar nas seguradoras e obter todas as cotações num único lugar, igual ele faz com o Resseguro, igual ele faz com o seguro garantia. Então, assim, na Oitiva, eu participei da Oitiva com ele, tá? Participei. Na Oitiva, eu questionei isso para ele, por que você não faz nas outras? E ele falou, cara, eu não faço nas outras porque já existem outras pessoas fazendo nas outras. Eu quero, neste momento, não que eu não vá fazer nas outras depois e morder uma partinha, mas neste momento eu quero ser mais exclusivo e conseguir nadar um pouco mais de braçada, por isso a gente escolheu o seguro-garantia, porque ninguém faz seguro-garantia. Isso que eu faço, ninguém faz para seguro-garantia. O pessoal faz para outros ramos de seguro, vida, carro, mas garantia ninguém.
Então, e ele falou, então eu estou nadando de braçada no seguro garantia e estou conseguindo crescer. Só que, lógico, em algum momento eu vou querer entrar nos outros lugares também, até porque ele fala isso desde a Ultiva, meu objetivo é vender plataforma, ou seja, eu vou ter uma partezinha onde eu vou linkar as outras seguradoras e vender vida e ficar com a minha partezinha ali, utilizando principalmente, por exemplo, os escritórios de investimento, as corretoras, os escritórios parceiros de XP, BTG, a Ágora agora, tem os escritórios do Safra, então, assim, é um universo grande que ele tem fora de seguro-garantia, e que ele pode morder. Então, assim, ele tem um lugar muito grande para crescer no seguro-garantia e ele tem um lugar muito grande para crescer fora do seguro-garantia. O que é bom, existe ou seja, ele ainda tem um mercado grande de crescimento. Ele ainda tem um mercado grande de crescimento. Ele está projetando ali o seguro-garantia, e concordamos. Mas, sabendo gestionar direitinho, ele consegue atacar outras frentes e ter um crescimento ainda maior, na minha visão. Entendeu? Tá, vamos lá. Então eu tinha 6 perguntas para fazer e não e por que possível. Não fez, pô? Primeiro que o cara fala pra cacete. Você estava avançando bem também, eu achei que a gente precisa de uma outra reunião para explorar mais. Vai ter outra, não vai? Não, essa decisão é nossa. Hã? Essa decisão, por isso que eu faço esse wrap-up a cada reunião. Eu falo, e aí? Porque se a gente fala, não, ninguém acredita em não sei o quê, eu já põe uma pedra agora. Não. Eu acho que você tem que trazer o especialista que você falou, que aí foi presidente e tal, e a gente coloca mais perguntas para eles. Eu acho que é bom. Então, assim, meu resumo aqui, assim, vale a pena continuar o processo, aprofundar a análise, ver o negócio, o crescimento agora, aprofundar nisso. Eu não vi no Connect se o BP de crescimento já está lá, vou ver. E vou pedir para marcar uma próxima reunião no final da semana que vem. Tá ótimo. Tá bom? Fechou. Aí a Milene cuida do meio de campo, fala com eles, fala com a gente, assim vai. Tá Ok. bom? Maravilha. Gente, obrigado aí pela parceria, bom resto de semana. Obrigado. Obrigado, Boa Tchau. noite. Tchau. Tchau.